Oi, amigos, tudo bom? Eu estava lendo a minha Bíblia e o Senhor me falou muito, muito comigo. Eu estou relendo o livro de Mateus e, aliás, eu já finalizei. Eu finalizei hoje, mas enquanto eu lia o capítulo 27, eu me deparei com um personagem, uma pessoa que me fez pensar na história dele. Eu já criei na minha mente toda a história. Na Bíblia não fala a história dele. Essa pessoa era Barrabás. Barrabás. E eu estava aqui lendo quando fala que Jesus ele foi levado até Pilatos e Jesus foi aceitado a noite toda, apanhou, foi interrogado a noite toda. E quando chega ali de manhã, Pilatos está falando com ele e ele percebe que Jesus é justo. Ele entende que Jesus é justo e aí ele fala: Olha, é o seguinte, eu posso soltar alguém toda Páscoa. E eu posso soltar ou você ou Barrabás, mas isso quem vai escolher é o povo. Porque ele sabia que Jesus era bom. E aí, quando ele pergunta, quem vocês querem que eu solte? E aí o povo grita Barrabás. Aquela história que vocês já conhecem. É famosa, né? E quando eu fui pesquisar quem era Barrabás, de onde veio, quem era esse nome, o significado, eu descobri uma coisa. Barrabás vem da palavra bar, que é filho, e Aba, que é pai. Barrabás, ele significa filho do pai, filho do pai. E na Bíblia nada é por acaso, tá? Nada é por acaso. Não pense, esses nomes foi inventado. É um nome às vezes estranho, mas todos os nomes que tem na Bíblia têm um significado. Mas segundo os historiadores, Barrabás, ele foi um opositor do Império Romano, porque naquela época, vamos imaginar, Roma estava dominando tudo. Dominou ali a região da Judéia e o povo estava revoltado, o povo tinha que pagar, tinha que dar aquilo que eles não tinham, estavam vivendo num cenário de extrema pobreza, e eles estavam revoltados, então se levantaram os opositores contra César, que era o imperador de Roma, assim, levantaram os opositores contra eles, sendo judeus e não judeus. Ali na Judéia não tinha apenas judeus, mas tinha gentis também, que gentis eram aqueles que não conheciam a Deus, que não seguia a religião judaica. E Barrabás não fala se ele era judeu, eu acredito que não, porque ele era um opositor, ele era um salteador. Ele era um assassino também. Imagino eu. Não achei história sobre ele, mas imagino eu que ele lutava contra o exército romano, era aquele filho rebelde, aquele cara rebelde, porque na mente dele ele iria trazer a liberdade. Porque quando a gente é novo, a gente tem esse senso, né? Nós seres humanos queremos causar uma revolução, não é verdade? Todo mundo, você pode ser até mais quietinho, quer impactar algo. Todo mundo tem esse desejo em seu coração de impactar. E ali Barrabás, ele pensava que ele iria trazer liberdade, que ele ia lutar, que ele foi um homem que passou a vida inteira fazendo coisas erradas, passou a vida inteira indo contra tudo aquilo que Cristo pregava. E em contraposição estava ali Jesus andando pela Galileia. E Jesus estava pregando, realizando milagres, e Jesus estava sendo perseguido, e Jesus ao mesmo tempo ele estava realizando sinais e maravilhas. Tinha aqueles que creram, aqueles que não creram, aqueles que ficavam na dúvida e pensavam: "Meu Deus, será que é um profeta? Será que é um bruxo? Será que é um feiticeiro?" E do outro lado tinha Barrabás, que talvez nunca tivesse ouvido falar de Jesus. Mas chegou um momento que Barrabás, ele foi pego. Ele foi pego, ele estava ali, ele sabia que ele ia morrer, porque ele cometeu crimes contra o Império Romano, imperdoáveis. E ele estava pronto para morrer. Quando de repente, ele está lá, pronto, né, para sua crucificação, porque a cruz, ela era feita sob medida para os presos. Então, imagina ali os soldados medindo ele e tirando as medidas, fazendo a cruz, e ele sabia, eu vou morrer. Até que, de repente, Pôncio Pilatos pergunta: quem vocês querem que eu solte? Cristo, o rei dos judeus, ou Barrabás?
sem vergonha, salteador, assassino. E o povo, sem hesitação, gritou: Barrabás! Solte Barrabás e crucifique o Cristo. E eu imagino que ele estava ali, ele talvez ficou sem entender. Quem é esse homem, o qual está tomando a cruz que foi medida para mim? Quem é esse homem que de um lado gritam que é justo e do outro manda crucificar? Quem é esse que está morrendo em meu lugar? E ali acontece a crucificação. E é um cenário horrível, sinal de dor, de tristeza. E eu choro toda vez que eu lembro, porque o meu Senhor morreu por mim, sem eu nem merecer. Morreu por você. Porque somos podres. E Barrabás era podre. Ele era podre, ele era sujo. E ele não merecia que alguém morresse no lugar dele, porque ele cometeu crimes imperdoáveis. Até aquele momento. E quando Jesus ele toma a cruz, ele vai sem falar uma palavra, ele não diz uma palavra, ele sofre. Ele gospem na cara dele, dão vinagre para ele beber, batem nele, chutam, blasfemam contra ele. E a única coisa que ele clama é: Senhor, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E lá na cruz ele grita: Eli, Eli, lema sabachthani. Significa: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus ali, ele não estava dizendo: o Senhor me abandonou, mas era porque o peso do pecado que veio sobre ele precisou ter uma separação do pai com o filho. Até aquele momento, o pai nunca tinha se separado do filho. Mas quando o pecado entrou pelos pregos, quando o pecado entrou por aquela cruz, quando Jesus ele tomou sobre si as nossas dores, ele precisou cortar a ligação com o Pai, porque o pecado era tanto que o afastou do Pai. Você tem noção disso? E por um momento Jesus ficou sozinho naquela cruz. E a Bíblia fala que aqueles que estavam assistindo viu que o céu escureceu, a terra tremeu e houve barulho em toda a terra, quando de repente começou a levantar os santos, aqueles que tinham morrido, que eram justos, começou a aparecer, que aparição, imagina, talvez um avô que morreu, talvez uma tia, um pai, uma mãe, ele do nada aparece e o susto, meu Deus, o que você faz aqui? Jesus, Jesus morreu. Naquele momento houve um tremor e a terra ficou em silêncio. E aqueles que assistiam diziam: verdadeiramente, este era o Filho de Deus, o que nós fizemos. E eu imagino que ali, Barrabás ele viu: aquele era um homem justo, Filho de Deus. Aquele era o Filho do Pai. Mas ele morreu para que eu hoje me tornasse filho também. Isso é só uma suposição da história de Barrabás. Mas a pensar nisso tudo, meu coração vibrou. Porque, sendo verdade ou não, se Barrabás se converteu ou não, eu quero acreditar que sim, eu quero acreditar. Eu não sei, me digam os estudiosos, mas eu acho que todo aquele que tem um encontro verdadeiro com Deus, aqueles que realmente encontram verdadeiramente o Cristo, não tem como se afastar. É impossível, porque a Bíblia diz que quem já pisou no santo do santo em outro lugar não sabe viver. Aleluia. E o que eu quero deixar é que antes éramos gentis, antes éramos podres, sujos. Não merecíamos, a gente cometeu pecados imperdoáveis. E aquela cruz foi feita sob medida para mim e para você. Mas Jesus, ele tomou sobre si as suas dores. Ele tomou sobre si as nossas dores e ele escolheu morrer para que hoje eu e você fôssemos filhos do Pai. Amém? Glória a Deus.